Aula de correção da atividade 3. O romantismo, a prosa. Bom, nós tivemos uma aula, né, sobre o romantismo. Nesta aula eu apresentei alguns aspectos do contexto do romantismo, né? Fiz uma breve apresentação do que é prosa, fiz a divisão entre a prosa romântica, né? Dividi ela em tópicos, falei um pouco sobre o romance indianista, o resgate da história nacional, o romance regional, um olhar local, e o romance urbano, o cotidiano da burguesia. Eu deixei para vocês algumas questões, né? E agora nós vamos procurar respondê-las e depois eu vou fazer a correção do formulário com vocês. Questão 1. Após a independência do Brasil, em 1822, os escritores românticos tomaram para si o compromisso de criar uma literatura com traços da cultura brasileira. Qual foi a atitude dos autores de romance no Brasil que reafirmou este compromisso? Bom, nós vamos voltando aqui e vocês vão ver que os romancistas, os indianistas, eles continuaram essa construção de uma literatura brasileira através do resgate do nosso herói nacional, a figura do índio, e também a valorização da terra, né, das belezas naturais da terra brasileira, né? E também buscaram construir a história do Brasil, construir ou reconstruir, né? E exaltando, né, os conflitos entre os nativos que aqui viviam e os europeus que chegaram, os portugueses. Então, eles botaram esse valor cultural, né, em evidência. A cultura nossa, a cultura brasileira, sempre trazendo para o Brasil, né, que nós éramos mais nativos, mais descendentes dos índios, do que propriamente dos portugueses. Porque havia aí uma busca de fazer uma diferenciação da literatura de Portugal e fazer uma valorização da cultura brasileira, que essa cultura brasileira, ela não era europeia, e sim da América, né, americana, e a figura central era o índio. No romance regional, os romancistas buscaram dar continuidade a essa literatura brasileira ao mostrar que o Brasil era composto de várias regiões, mas cada região brasileira, ela possuía, né, aspectos importantes da gente que formava essa população brasileira, aspectos linguísticos, porque havia falares diferenciados em cada região, diferentes camadas sociais, havia o fazendeiro, havia o lavrador, havia a moça que vendia vendia frutas na feira, e essas várias camadas sociais formavam a gente brasileira. E cada uma possuía seus aspectos culturais, linguísticos, né? E eram todos importantes para formar o Brasil. Não havia um único Brasil, mas vários Brasis. E o romance urbano, que buscou exaltar o estilo de vida da burguesia, exaltar a cultura urbana do Rio de Janeiro e mostrando que o Brasil estava no caminho da modernização, né? Ele deixava de ser aquela colônia atrasada e começava a se destacar como uma cidade que também estava se modernizando. Destaca as principais características do romance indianista. Principal característica, o índio, como a figura do herói brasileiro, e a valorização da história, né,
que vai ser contada através dos relatos históricos e da literatura informativa do século XVI. Então, buscou-se criar uma literatura com a valorização da figura do índio como nosso herói e também buscou recontar a história do Brasil. Os principais brasileiros, os romancistas brasileiros que se dedicaram à produção dos romances indianistas buscaram fatos, principalmente em qual fonte? Na literatura informativa do século, né, XVI e também nas cartas, né, nos documentos, na literatura e nos documentos históricos. Nas cartas que eram enviadas para Portugal, né, as cartas contando como era a vida aqui. Então, os romancistas foram buscar esses documentos, né, esses registros históricos, para recontar a história do Brasil. Qual foi o fator mais importante que os romances regionais destacaram a respeito da sociedade brasileira daquela época? A questão da vastidão do território brasileiro e das diferentes regiões, como elas eram ricas na gente, nos aspectos étnicos, na cultura local, nos aspectos linguísticos, né? E também a distribuição em diferentes camadas sociais. Qual é a característica destacada do romance regional que influencia essa busca de mostrar como o Brasil era grande, como o Brasil tinha diferentes Brasis dentro dele? Quais são as principais características do romance urbano? O romance urbano é o que mais se destacou na retratação da sociedade burguesa, né? Na exaltação desse estilo de vida, e também é que mostrou mais os valores morais que estavam direcionando essa sociedade burguesa. Inicialmente, há uma valorização, mas depois ele vai fazer os romances, né? Os autores vão fazer uma crítica a esses valores, que vai culminar no outro movimento chamado de realismo, que nós vamos ver posteriormente. Mas nesse momento aqui, alguns autores, José de Alencar, ele já começa a criticar a questão do casamento por interesse, né? Que depois vai ser aprofundado em outros romances. O mais importante, vocês procurem ler sobre esse conteúdo, procurem ler os romances, os livros, procure ler uma Lucília, uma Senhora, uma Iracema, procurem pesquisar um pouco sobre a escrava Isaura, né? Vamos ler, pessoal. Bom, agora nós vamos voltar para o formulário, né? Essa aula, ela é uma aula de correção, e agora eu vou corrigir com vocês o formulário. Formulário de vocês, o formulário 3, de língua portuguesa, né? No qual eu abordei este conteúdo da prosa romântica, e eu já, nessas questões que eu passei para vocês, vocês vão ter que buscar, né? Não só ficar nessa minha aula, mas buscar um pouquinho sobre os romances. Né? Vamos lá. No romance Memórias de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida, o que se destaca? As classes dominantes e as militares da sociedade, o submundo do crime e a violência, e desfavorecida. Bom, o romance de Manuel Antônio de Almeida, ele vai contar a história de um jovem que é filha de uma feirante com um barbeiro, né? E que a mãe traiu o pai dele, vai embora, e o pai não quer saber dele, e ele fica sendo criado pelo padrinho dele, né? Então, a
A classe social aqui que ele faz parte é a classe social dos pobres e desfavorecidos. Ok? Então, vou botar aqui o romance. Em destaque vai ser o romance urbano, que vai contar a história de um jovem órfão criado pelo padrinho, né, que se envolve em várias peripécias. Ele não chega nem a ser um herói, porque ele é tão malandro que ele se torna um anti-herói. Nos romances Senhora e Lucília, de José de Alencar, José de Alencar dá um passo em relação à crítica dos valores da sociedade burguesa, na medida em que coloca como protagonistas personagens que deixam corromper por dinheiro. Entretanto, essa crítica se dilui e ele se reafirma como escritor romântico nessas obras. Por quê? Porque é o seguinte, a Senhora, nós vamos ter a história da Aurélia, que é uma jovem pobre, né? Que ela está namorando, e o jovem por quem ela está apaixonada, ele acaba se envolvendo com uma moça da sociedade, né? E acaba se terminando com a Aurélia, né? Para se casar com essa outra jovem, né? Não é que o Fernando fosse um mau caráter, mas ele tinha uma família, tinha uma irmã, tinha a mãe, e ele pensou, pô, se eu me casar com essa menina pobre, que futuro eu vou dar para a minha família? Então, o que é que ele faz? Ele rompe com a Aurélia e vai noivar com essa outra jovem. Só que isso dá mal, porque a Aurélia acaba herdando uma fortuna e volta para a cidade como uma grande dama e faz de tudo para ele se casar com ela. E para quê? Para se vingar dele. Durante o casamento, depois do casamento, da festa do casamento, ela o humilha, diz que agora ele é marido dela, que ela comprou e ele tem que fazer o que ela quiser. Ó, eu tenho essa versão aqui, ó, em história em quadrinho, para você dizer que é tudo chato, tá bom? Então, vamos lá. Então, no final das contas, Fernando se sente culpado, arrependido, e ele vai pedir perdão a ela. Lucília é aquela que eu já contei para vocês. É a história da jovem que, para ajudar a família, ela vende sua honra para um homem rico, mas ela se apaixona por Paulo, e esse amor é a redenção dela, porque ela vai abandonar a vida de cortesã para ficar com Paulo. Viver esse amor é um amor de conflitos, né? Depois ela engravida, perde o bebê e se recusa a tomar remédio para expelir o feto e ela morre de uma infecção. Mas ela morre feliz porque ela encontrou o grande amor da vida dela e se redimiu daquela vida mundana. Bom, então aqui, nos romances do José de Alencar, há esse resgate do romantismo, porque ele pune os protagonistas no final, levando-os a um casamento infeliz. Justifica o conflito dos protagonistas com a sociedade pela diferença de raça. Uns índios idealizados, não tem nada disso, né? Confirma os valores burgueses, condenando os protagonistas à morte. Dinheiro e valores morais, tornando os protagonistas ricos e poderosos? Não só isso. Permite aos protagonistas recuperarem sua dignidade pela força do amor? Isso. Isso é o mais forte nos romances de José de Alencar, que ele matou Lucília, mas antes de matá-la, ele a redimiu através do amor. Como assim, professor? Porque ela se arrependeu sociedade, ela virou uma cortesã, né? Então, ela era uma vida de luxo, né? De luxúria,
E quando ela encontrou o amor, ela achou tudo aquilo ali sem importância e abandonou tudo para viver o seu grande amor. Bom, o índio, em alguns romances de José de Alencar, retratado como objetividade numa perspectiva rigorosa científica? Não. Idealizado sob o pano de fundo da natureza, da qual é o herói épico? É sim. Nesse contexto do indianismo, ele é o herói e é o herói histórico. É aquele herói da história do Brasil. Já que nós não tivemos os grandes figura do herói do índio como nosso herói nacional. Beleza? Visto com desprezo do branco preconceituoso como um primitivo, feroz e de maus instintos. Não, nenhum desses. Ele é idealizado sob o plano de fundo da natureza, da qual é o herói histórico, épico. Faculdade de Ciências Agrárias do Paraná. Relaciona a frase da direita com o nome da obra à esquerda. Direita, direita, esquerda, né? Aqui está invertido para mim, mas tudo bem. E a esquerda está aqui. Bora lá. Desenvolve o enredo de tal maneira a combinar o casamento de conveniência. Qual é a obra? Obra 3. Senhor. Observa-se neste romance a atitude romântica de se eleger a prostituta como centro da narrativa, procurando justificar suas dores e compreendendo o tipo de vida que levava. Qual é? Lucília. Neste romance, são contados os primeiros contatos dos índios com os ditos civilizados. Qual é a obra? Iracema. Então, nós vamos ter o item E, que vai ser 3, 5 e 2. Ok, pessoal? Deu para vocês entenderem, né? Ali tem um pouco do resumo da obra e você vai relacionar com o nome da obra. O sertão e o sertanejo. Quando eu já falo assim, o sertão e o sertanejo, você já sabe que está se direcionando a um tipo de romance. Qual seria esse romance? Um romance regional. O romance romântico teve fundamental importância na formação da ideia de nação. Considerando o trecho abaixo, é possível reconhecer que uma das principais e permanentes contribuições do romantismo para a construção da identidade da nossa nação é, vamos lá, ali começa o sertão chamado bruto. Nesses campos tão diversos, pelo matiz das cores, o capim crescido e ressecado pelo ardor do sol transforma-se em vicejante tapete de relva. Quando lavra o incêndio que algum tropeiro, por acaso, o mero desenfado, ateia com uma faúlha de isqueiro, minando a surda na touceira, queda a vivida centelha. Corra daí a instante qualquer aragem, ou débil que seja, e levantaje a língua de fogo, esguia e trêmula, como que a contemplar, medrosa e vacilante, os espaços imensos que se alongam diante dela. O fogo, detido em pontos aqui e ali, a consumir com mais lentidão alguns estouros, vai aos poucos morrendo até se extinguir de todo, deixando como sinal da avassaladora passagem o alvacento lençol que lhe foi seguindo os velozes passos. Por toda parte, melancolia. De todos os lados, tétricas perspectivas. É cair, porém, daí a dias copiosa chuva. E parece que uma varinha de fada andou por aqueles sombrios recantos, a traçar às pressas jardins encantados e nunca vistos. Entra tudo num trabalho íntimo de espantosa atividade. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas esse trecho tem uma referência ao que nós chamamos de queimadas.
quando um tropeiro, por descuido do seu isqueiro, deixa uma pequena e trêmula fagulha cair no mato seco, aí o que é que acontece? Um verdadeiro incêndio. E aí sai queimando tudo que ele encontra pela frente. Bom, isso acontece no Nordeste, isso acontece no Centro-Oeste, isso acontece no Norte, né? Isso é uma coisa que acontece no Brasil inteiro. Um aspecto cultural. Queimar o mato para limpar o terreno, e aí sai do controle e sai queimando tudo. Bom, pessoal, isso é um aspecto cultural, isso é um aspecto regional. Então, isso é importante para falar sobre o Brasil? Importante já naquele século, né, o século XIX para o século XX, eles já estavam retratando isso. Possibilidade de apresentar uma dimensão desconhecida da natureza nacional, marcada pelo subdesenvolvimento e pela falta de perspectiva de renovação. Consciência da exploração da terra pelos colonizadores, pela classe dominante local, o que coibiu a exploração desenfreada das riquezas naturais do país. Construção em linguagem simples, realista, documental, sem fantasia ou exaltação. Se não fosse a dificuldade, né, a questão da linguagem, as palavras difíceis, isso aqui estava quase certo. Mas o aspecto mais importante foi a expansão dos limites geográficos da Terra, que promoveu um sentimento de unidade do território nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros, né? Porque aqui, nesse trecho do sertanejo, ele vai falar sobre o aspecto cultural do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, né? E que pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, talvez desconhecessem. Mas a partir da leitura de um romance, como o sertanejo, ele vai passar a entender. O sertanejo é um romance regional. E ele vai contar a história do sertanejo. E tem uma cena que é um incêndio mesmo que vai acontecer numa fazenda, né? E que vai ter um desfecho muito importante para o romance. Isso é importante para a gente. Eu não sei vocês, mas eu adoro interior. E uma das coisas que mais me espanta é como a vegetação muda de repente, do verde para o cinza. E cai as primeiras gotinhas de chuva e tudo volta a ficar verde, lindíssimo. Isso me impressiona demais, né? Bom, leiam, né? Espero que vocês tenham compreendido essas atividades. Elas exigem um pouco mais de interpretação e espero que vocês tentem, né? Vão buscando uma leiturazinha aí, né? Se vocês puderem. Ó, esses romances aqui do José de Alencar, os três, né? Que formam o perfil feminino dele, eu acho belíssimo. Tem alguns livros, literatura inglesa, quem gosta de inglês, ó. Persuasão, da Jane Austen, é maravilhoso. Tem um outro dela também, Razão e Sensibilidade, que eu adoro. Não sei onde é que está, né? E tem vários outros autores brasileiros que são fáceis, né? Depende do nível de vocês de leitura, né? Porque tem pessoas que é uma página, um dicionário todinho para... Então, assim, a leitura exige conhecimento linguístico, histórico, cultural. Então, assim, esse daqui, ó, o Iracema, o romance Iracema, eu li a primeira vez, eu tinha 14 anos. Não gostei dele, porque Iracema morre. Estou dando spoiler. Mas depois, quando eu li pela segunda vez, continuei sem gostar. Mas a terceira vez eu já gostei mais. Tá bom? Eu não gosto é do final. Não é que eu não gosto do romance, não. É como eu digo para vocês. Eu acho Iracema muito boazinha. Acho que ela devia ser mais má com arte. Bom, um abraço para vocês, né? Eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Esse conteúdo é muito importante para vocês.
procurem ler. Procurem ler. Galera, vocês vão fazer próximo ano, terceiro ano. Então, não tenham preguiça de ler. Por favor, vamos fazer de tudo para a gente ler aí um pouquinho, né? Pegar uns romancezinhos, pode pegar na internet, ok? Isso é bom para vocês. Pega uns PDFzinhos, botem aí para vocês fazerem uma leitura. Bom, vamos terminar nossa aula. Deixa eu ver se vai dar certo o negócio. Bom, para vocês, eu vou deixar um abraço, certo? Todo mundo se vacinando para a gente poder voltar. Voltar logo. Vamos encerrar nossa aula por aqui. Um abraço para todos. Logo